Filha? Não machucado. É uma cirurgia que eu fiz. É que meu coração parou de funcionar. E aí os médicos colocaram outro em mim. Se era o coração de alguém, a pessoa ficou sem o coração dela? Mas a alma chama a gente, né? Não chama tu também? Eu acho que quando a gente vê, é porque a gente quer ver, sabe? Não sei se é real. Primeiro, parabéns pelo seu filme. Eu assisti Obrigada. em Berlim, A Natureza das Coisas Invisíveis. Né? Ele estreou na mostra Generation 14 Plus. É isso, né? Exatamente. Isso. E tô feliz que ele está circulando nos festivais aqui. Ele foi premiado em Gramado, né? É um filme realmente maravilhoso. E eu queria começar essa nossa conversa falando um pouco sobre essa conexão que você faz com gerações de mulheres de famílias diferentes, né? Ligadas pela morte. A morte vai ser esse elo de conexão entre elas, né? E eu percebo que você lida com a morte de uma forma muito natural, como se ela fosse não só um acontecimento inerente a nós, porque realmente é, mas você bota afeto e você bota ele talvez como algo essencial, a morte como essencial para que outras coisas nasçam, para que algo novo nasça. Conta um pouco pra gente desse elo que você criou com a morte, com as mulheres e como foi tudo isso. Eu gostei muito do seu comentário sobre o filme. Eu acho que é muito certeiro, né? Eu acho que no que é o coração do filme, assim, eu sinto que foi algo que eu fui descobrindo à medida que eu ia avançando com o desenvolvimento do projeto. Desde o princípio, eu já tinha essa noção que era um filme que ia falar sobre a questão do luto, da morte, e trazendo personagens no centro, personagens que são crianças. E a partir do momento que eu fui desenvolvendo e pensando que de ampliar um pouco esse universo das duas crianças, quem seriam esses adultos que estariam próximos, né, delas. E aí, enfim, me veio a ideia de trazer as mães. Tem essa questão das duas mães serem duas mães solo. Então, no momento em que as duas estão ali se vendo numa situação que é espelhada, né, uma situação muito parecida com as duas filhas virando amigas, então eu sinto que existe algo ali que as duas se olham e com poucas palavras, com poucas cenas, a gente consegue entender, né, por que aquela amizade surgiu entre aquelas duas mulheres, porque elas se apoiam. E aí, na medida em que eu estou trazendo nesse mundo das mães também um reflexo do que acontece com as crianças, para mim veio também a ideia, poxa, então vou colocar mais uma geração aqui, que é essa avó que está partindo, e foi uma descoberta, né, no momento de escritura do roteiro, no momento que eu coloco essa avó como sendo essa espinha dorsal, né? Então eu acho que na medida que eu vou captando os elementos né, do nosso cotidiano, da nossa cultura, da nossa vida, e refletindo isso no filme, de certa forma eu estou falando de um elemento que faz parte da vida, né, de ser mulher e de ser essa pessoa que lida com o cuidado, que é responsável pelo cuidado, e no momento em que eu coloco também essas várias gerações, né, eu estou ali também lidando, de certa forma, como essas histórias também vão se adequando ao seu tempo, mas também vão se repetindo, né? Então, eu sinto que, assim como, né, a morte, que é essa grande metáfora do filme, né, assim, é uma metáfora e é também algo muito concreto que aparece ali, né? Enfim, essa maternidade também, dessas várias gerações também, elas vão tecendo comentários ao longo do filme, né? O filme ele é dividido assim também ao meio, né? Isso é algo que eu queria assim quando pensando na própria estrutura do filme, eu queria que o filme também em um momento ele morresse para renascer. Então aquele meio do filme onde elas saem do hospital e vão para o sítio é algo também muito pensado estruturalmente assim, né? Para ser essa sensação mesmo de recomeço, de morte, e assim como, né, nos momentos em que a gente é surpreendido pela morte, geralmente
é abrupto, é um pouco inesperado, é um pouco sem, enfim, né, a gente não consegue se despedir direito, né? Então eu quis também, de certa forma, trazer essa sensação do inesperado também nesse corte ali, né, do meio do filme. E é isso, assim, né, no momento que a gente vê também essas várias gerações, né, assim, existe também um comentário no filme sobre a questão da maternidade, né, como essa maternidade é vivida ali naquele ambiente, né, do urbano, do hospital, essas mães, enfim, mães solos, mães que são responsáveis unicamente, né, são as únicas responsáveis pelas filhas, e no momento que a gente passa para o campo, existe uma comunidade ali para cuidar daquela senhora, né, que está partindo. Então, acho que tem vários elementos que não são, né, assim, eu acho que eu não estou dizendo isso com todas as palavras, mas isso está muito dentro da construção do filme. Eu sinto que esse encontro de quem é essa personagem da bisavó foi muito importante no desenvolvimento do filme, né? Porque em certo momento aquela avó, enfim, ela existia, mas ela não tinha uma participação tão grande, então era aquela senhora que estava ali nesse estado, né, já muito próximo da morte, assim, mas no momento em que eu entendi que é, existe nesse lugar ali, naquele interior, uma convivência que é muito amorosa, e assim, eu acho que o filme ele parte assim dessa eu acho que desse desejo, né, de lidar com isso de uma forma que seja que não seja através do choque, né? Que eu acho que seja através não sei, do acolhimento, né? E, enfim, a gente, né, vive, né, esse Brasil que está tão doido, e a questão da religião também, acho que tem passado por várias, enfim, né, várias mudanças que acompanham também as mudanças que são da própria sociedade, assim, né? Mas eu sinto que existe em algum lugar essa espiritualidade que funciona como não sei, como um elo nosso com o que é o invisível, o que é o abstrato, o que é o intangível. Então, a vontade ali de trazer essa perspectiva que né, que eu coloco ali no lugar interiorano, que eu não falo em nenhum momento que religião é aquela, mas eu acho que para quem é brasileiro entende que a religião é uma religião sincrética, é do tipo, é Brasil, é o interior, é o que eu acho que justamente cumpre essa função de quase de criar essa mitologia, né? Então, assim, é, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, né? Enfim, de estudar essas mitologias, enfim. E eu sinto que existe algo também ali que é muito nosso e também está nesse lugar, né? Das histórias que, enfim, que os antigos contam, que estão ali para explicar, enfim, questões de morte e vida, passagem do tempo, transição de gerações, mudanças nas nossas vidas. E eu sinto que, de certa forma, essas histórias também não estão presas no passado, né? Então, são histórias que a gente segue contando, que a gente segue recontando, que a gente vai reconfigurando, vai adaptando ao que é a nossa realidade hoje, assim, né? Então, eu sinto que usar ali a religião como sendo... A religião não, né? Que eu acho que ali está a espiritualidade, né? Assim, a espiritualidade como esse elo mitológico ali, eu sinto que, não sei, fala algo sobre o que é a nossa cultura. Não, eu sou uma pessoa que vem de uma família que é super ligada, assim, à religião, mas eu sinto que por muito tempo eu afastei isso de mim, assim, eu não quis olhar porque me trazia, enfim, né, o meu contato com a religião, enfim, foi uma religião católica, então, e na minha adolescência, juventude, enfim, acho que todas as coisas que eu fui descobrindo sobre mim, sobre minha vida, sobre minha sexualidade, tudo isso me afastou muito, assim. Mas depois que eu fui entendendo ali que eu poderia viver essa espiritualidade de uma outra forma e que, enfim, eu acho que isso começou a fazer mais sentido para mim, né? Eu tenho muito
essa memória, né, dessa figura da benzedeira, né, essa mulher assim, né, que ela não faz nada além do que desejar bem para outra pessoa, né, assim, e essa figura assim que é tão acolhedora para a criança, né, que enfim, independentemente se aquela criança é da sua família, da sua comunidade, é alguém que você vai ver uma vez só na vida, traz para próximo e benze, né, bendiz assim, né, como algo que, enfim, que é muito querido, muito próximo, assim. E nesse filme a gente teve essa oportunidade também de trabalhar junto com duas benzedeiras, que são benzedeiras também de profissão, que eu diria, né? Que é a dona Ana e a Yara. E foi muito interessante ver o processo delas com a equipe também, né? Então a Yara, por exemplo, é essa mulher que ela fala, né, que quando ela benze criança, ela benze em voz alta, para a criança poder ouvir, de certa forma, começar a aprender aquilo, né? Ela quer que a criança entenda o que está acontecendo, né? Então, eu sinto que tem uma força muito grande ali, né? Eu acho que, independente se é uma pessoa que tem, enfim, uma espiritualidade ou não, assim, é alguém que está perto de você te desejando bem, assim, sabe? Não sei, são sempre pessoas muito acolhedoras, né? Então eu sinto que tem essa, não sei, tem esse lugar assim cultural que é muito forte. Essa sensação de bem-estar assim, né? Que essa presença dessas mulheres traz, assim, a gente conseguiu perceber bem, assim, se é um lugar assim, de acolhimento que a gente está mostrando no filme. Então o set também teve que ser um lugar de acolhimento, né? Todas as etapas a gente teve que repetir também esse processo, assim, para de fato vivenciar esse tipo de sensação e conseguir colocar na tela ali, né? Então assim, foi um filme também muito interessante nesse lugar que eu tenho enfim, muita alegria de ter feito. Pra gente finalizar, Marcela, você falou de acolhimento, né? Como foi o acolhimento das meninas? Porque assim, você tem um elenco maravilhoso no geral e as meninas Obrigada. têm um toque muito especial. Como Sim. foi trazer para elas lidar com esses temas mais densos? Como que elas se relacionaram com tudo isso? Eu acho que set com criança sempre exige cuidados muito específicos, né? Então, assim, acho que desde o momento que a gente começou ali a produção, foi uma decisão conjunta de direção e produção que a primeira coisa que a gente faria seria escolher essas duas crianças, entender quem são essas duas crianças, depois formar todo o elenco ao redor, né? Para poder formar esse elo também familiar ali entre elas. Eu digo que não foi. Enfim, a gente tinha Brasília, né? A gente também, por serem crianças, a gente precisava encontrar essas crianças em Brasília, né? Porque quando você leva uma criança para um set, isso não pode se configurar, né? Um trabalho, obviamente, né? Enfim, parece óbvio, mas enfim. É, e você precisa seguir certos ritos, você precisa pedir um alvará para o juiz, você precisa ter um laudo psicológico, você precisa entregar tudo, enfim, é uma série de documentação, tipo assim, onera muito a produção, né? Mas, de fato, é um cuidado que a gente precisa ter, porque a gente está interferindo na vida de duas crianças que nunca viveram o cinema, e a gente está colocando ali foram por 2, 3 meses, uma intervenção muito grande na vida delas, né? Então, eu acho que isso precisa ser visto também com muito cuidado, assim, né? É um set que ele tem horas reduzidas também, que é obrigatório a família sempre está presente, então a criança nunca, de forma nenhuma, está sozinha no set. E é muito importante também que as crianças estejam bem na escola. Então tem isso de a Serena, que é a atriz que faz a Sofia, ela, enfim, tinha notas assim, era até uma piada entre a gente, que assim, a nota mais baixa dela era, não sei, 9,2 em ensino religioso, assim, ela é assim, completamente. E a Laura, eu também acho que é uma história muito interessante aí, que ela era justamente essa menina que estava dando um pouco de problema na sala de aula, porque falava muito, era muito distraída. E aí foi a professora quem viu o anúncio e teve essa sacada de, poxa, quem sabe, ligando aquela coisa do teatro, cinema, quem sabe. E durante o set mesmo, dividindo, assim,
o dia dela entre escola e gravação, ela melhorou nas notas. Então eu sinto que isso é uma grande descoberta, né? De um potencial muito grande dessas meninas, assim. Era muito importante para a gente que elas todos os dias fossem para o set com vontade de estar no set. Então isso aconteceu, assim. Eu acho que o último dia foi um dia muito triste, de uma despedida muito emocionada, porque aquela coisa, falar para elas que aquele era o último plano, assim, foi uma coisa dura para todo mundo, assim, foi uma despedida longa, assim, sabe? Então eu sinto que essa intimidade ali, né, essa convivência que eu pude alimentar com elas durante a preparação foi essencial, né? Porque a gente teve um momento, quase um intensivão de alfabetização em audiovisual para essas crianças, assim, né? Então a gente teve desde o momento do ensinar para elas, olha, isso daqui é um tipo de texto diferente, é um roteiro, como o roteiro se divide, o que quer dizer cada cena, enfim, tem essa lógica do cinema da gente gravar as coisas em uma ordem diferente. E de certa forma a gente precisou muito desse entendimento delas, né? Lidar com essas duas meninas, assim, entendendo que elas são atrizes mirins, elas são atrizes, elas não estão ali interpretando elas mesmas, né? Enfim, fico muito feliz porque eu acho que no momento dos testes assim, eu consegui enxergar nessas duas meninas que elas teriam esse potencial e eu vejo assim, né, que as duas têm essa vontade de seguir também, enfim, tem outras oportunidades surgindo para elas também. E fico muito feliz. Eu acho que já são grandes atrizes e com certeza a gente vai ver as duas em outros filmes. Quando você faz um filme que ele fala de uma questão assim, né, de que não é dura através do choque, assim, parece que enfim, quase que se dá uma sensação de que o valor cinematográfico ali é menor, né, assim, e eu quis em muitos momentos do tipo lidar com isso como sendo não, é um filme que ele no momento em que acho que tem duas cenas chaves ali, né, que eu entrego questões que poderiam ser grandes conflitos, grandes problemas, que é numa das personagens é a balança, na outra personagem é a descoberta de quem é o Bento, né? Que não vamos contar aqui. Mas eu sinto que essa abordagem assim de lidar com isso como um anticonflito dentro do filme, dramaturgicamente não chega nem a ser uma cena, né? Se for ver no que dizem mesmo os manuais de roteiro, não chega nem a ser uma cena porque não gera, enfim, não gera uma consequência, não gera um conflito, assim, né? Mas eu sinto que isso de certa forma, ajuda a gente a pensar num outro tipo de narrativa que não é essa mesma narrativa que a gente está, enfim, né, sempre repetindo, assim, né? Tem uma frase da Lucrécia Martel, assim, né, que eu gosto muito, que ela fala dessa narrativa, né, de três atos, aristotélica, enfim, de conflito, de beat, né, que a gente está muito ligado, assim, né? Que ela faz essa metáfora como se fosse aquele ventilador que está ligado há tanto tempo que a gente nem vê que está ligado, né? E eu acho que existem também outras formas, né, de contar histórias que não é justamente pelo meio enfim, do conflito e da crise, né? Assim, eu acho que é isso que eu quis trazer nesse filme. E eu acho que é coerente exatamente com o que a gente sente no filme, né? Que é justamente essa fluidez de acontecimentos, né? E Sim. você fala do ventilador, a Lucrécia é um ótimo exemplo, né? Que Sim. O próprio pântano traz o próprio Exatamente. ventilador, que representa quase uma contra-narrativa, né? Uma rejeição desse cinema que precisa seguir estrategicamente Sim. o mesmo esquema, né? De roteiro sempre. Pois é, e a gente é cobrada, né, assim, em relação a isso, né? Mas eu sinto que, enfim, tem muito suporte do público, assim, acho que é um filme que ele está sendo, assim, né, eu vejo né, eu consigo acompanhar nos festivais, a reação das pessoas, comentários que chegam, Letterboxd, tudo isso, assim, né, então eu sinto que tem um lugar, assim, né, que acessa ao público mesmo não seguindo, né, não sendo esse filme tradicional nesse sentido. Temos já uma data, né, o filme ele entra em cartaz no dia 27 de novembro, pelo projeto Vitrine Petrobras. Ele vai estar em cartaz em pelo menos 40 salas, e a gente espera que, enfim, que as pessoas, né, levem, né, vão ao cinema, ver cinema brasileiro, que eu acho que tem tanta coisa, a gente está num ano tão bom, né, para o cinema brasileiro, mas eu sinto que também é importante a gente, poxa, vamos ver vários cinemas brasileiros, né, eu acho que
é interessante também esse momento de redescoberta da paixão do público pelo cinema, assim. Eu sinto que é um belo momento para a gente estrear.